Olá trader, meu nome é Guilherme Mascarenhas, sou da TrendForexBR.com e nesse vídeo Forex vou mostrar para vocês os principais eventos no calendário econômico que vamos ter essa semana, da primeira semana de fevereiro, de 1º de fevereiro até o dia 5 de fevereiro, e quais, além disso, quais desses eventos a gente deve dar mais atenção e como a gente deve olhar, como a gente deve ler o dado divulgado. Então, para começar, hoje, segunda-feira, eu não tenho o costume de operar e tenho o costume de ficar fora do mercado. Não só ficar fora do mercado por não ter operações abertas na plataforma, mas também de ficar totalmente desligado no mercado. Porque eu considero segunda-feira um dia fraco de operação, um dia de baixo volume no mercado, e isso gera diversos sinais falsos de operação, e aí eu prefiro ficar fora deles, não correr o risco, né, de operar nesses falsos sinais. Então hoje, segunda-feira, a gente teve alguns dados importantes divulgados. Primeiramente aqui às 6 da manhã, 6h55, horário de Brasília. Lembrando, horário de Brasília e horário de verão, tivemos esse dado aqui sobre manufatura da Alemanha. Lembrando que a Alemanha é uma das principais economias da zona do euro, então qualquer coisa que venha acontecer lá na Alemanha de positivo ou negativo afeta diretamente o euro. Então a gente teve aqui esse dado, saiu acima do esperado. O mercado tinha uma expectativa de 52,1 pontos e saiu em 52,3. Na divulgação desse dado, eu dei uma olhada no gráfico e deu uma leve movimentada a favor do euro nos principais pares de euro. Euro dólar, euro libra, euro JPY, deu uma movimentadinha legal. Lembrando que dados de PMI, de qualquer que seja o país, dados de PMI, Purchasing Managers Index, é um dado que tem o ponto neutro de leitura 50 pontos, ou seja, se o dado sai maior que 50 pontos, positivo, legal, bom para o país, bom para a moeda do país, bom para a economia do país. Se sai abaixo de 50, é ruim, é considerado uma retração naquele setor. Em seguida tivemos o mesmo dado, só que na Inglaterra também saiu acima do esperado, e o anterior, no mês passado, saiu uma revisão aqui, uma correção para mais. Então isso deu uma força na Libra aqui nas 7h30 da manhã. Hoje a Libra subiu bem, subiu legal. Além disso, tivemos aqui no período da tarde, há algumas horas atrás, tivemos um discurso do presidente Draghi. Lembrando que o Draghi é o presidente do Banco Central Europeu. Então, ele, toda vez que vem aí dar algum discurso, ele está falando muito sobre pacotes de ajuda econômica, sobre controle de inflação, sobre o desempenho industrial na zona do euro, que está acontecendo aí algumas coisas, principalmente com aquele escândalo lá da Volkswagen de fraude na emissão de poluentes. Então, tudo isso que ele vem falando, e muita coisa também sobre a crise humanitária que está acontecendo lá, do pessoal exilado, dos países aí em guerra, tudo que ele vem falando, isso está movimentando muito o mercado nos 3 discursos para cá, umas 3 aparições dele para cá, mais ou menos, está movimentando bastante. Bom, para quem gosta de operar na madrugada, essa terça-feira teremos aqui a decisão da taxa de juros na Austrália. Lembrando que notícias na Austrália sempre saem nesse horário, 1 da manhã, meia-noite, 1h30, por conta do fuso horário. Então, aqui o mercado espera que a taxa de juros venha a ser mantida em 2% ao ano, e também acreditamos no mesmo, porque agora, com a queda do preço do petróleo, não acredito que a Austrália, o Banco Central da Austrália, não venha fazer alguma alteração muito drástica, principalmente em relação à taxa de juros, para não afetar mais ainda a economia, já que a Austrália sofre muito com toda essa crise do petróleo. Além disso, amanhã teremos aqui sobre dados de emprego lá na Alemanha. Lembrando que esse dado aqui, Unemployment Change,
ele mostra quantas pessoas deixaram de ser desempregadas. Tá? Então esse dado aqui, quanto menos vir, ou seja, quanto menos pessoas estiverem desempregadas, melhor para o país, melhor para a moeda, que no caso é o euro. Então aqui o mercado está esperando que venha menos de 7 mil pessoas, né, que tenham aí que tenham saído da situação de desempregados para empregados. Menos 7 mil pessoas desempregadas. Seguindo, teremos o PMI de construção na Inglaterra. Vem aí num crescimento muito forte os dados de construção na Inglaterra. É um evento também para a gente poder prestar atenção. Vai ser divulgado às 7h30. Logo após, teremos aqui dados de um discurso de um membro do Comitê de Política Financeira Monetária dos Estados Unidos, o FONC, né? Às 4 horas. Não é algo que vai movimentar o mercado, então podemos ignorar. Aqui, Nova Zelândia, 19h45, horário de Brasília, também vai vir aí dados sobre setores de trabalho, sobre desemprego. É sempre, em qualquer país, é sempre muito importante dados de emprego, porque quanto mais pessoas desempregadas, menos dinheiro rolando na economia, e aí é aquela bola de neve que atualmente temos aqui no Brasil, né? Esse dado aqui muitas pessoas não dão atenção, mas é muito importante. A China é um país que vive extremamente muito de serviços, indústria. Então qualquer dado que venha dizer sobre Caixin é um instituto, lembrando que Caixin é um instituto que faz a apuração desses dados de PMI na área de serviços lá na China. Então, aqui, qualquer dado sobre a China, sobre a área de serviços, área de manufatura, industrial, enfim, está movimentando muito o mercado. Na quarta-feira, na madrugada, teremos aí o Kuroda, que é o governador do Banco Central do Japão. Na quinta-feira passada, teve aí uma alteração na taxa de juros do Banco Central japonês, que deu esse boom atual que a gente vê aí para quem opera em gráficos de 4 horas no Forex, viu aí uma vela muito grande, muito bem esticada, digamos assim, no USD JPY, por exemplo, no Euro JPY, nos principais pares de JPY, que é a moeda do Japão, né? Foi porque houve uma mudança aí da taxa de juros no Banco Central japonês, e isso deu uma desvalorizada muito grande no JPY. Continuando na quarta-feira, teremos aqui dados de PMI de serviços da Inglaterra, também muito importante. Vem aí também um constante crescimento, algo que a gente deve acompanhar, deve movimentar muito bem às 7h30 da manhã. Aqui, esse dado, essa semana, lembrando que essa semana temos NFP, No Farm Payrolls. Esse dado da NFP, ele tem aqui no nosso calendário, e eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Mas mais importante que ele também é esse dado aqui, o ADP, No Farm Employment Change. Ele é considerado pelo mercado como digamos, um termômetro da NFP. Normalmente, quando ele vem positivo, a NFP vem muito bem positiva. Quando ele vem negativo, a NFP também vem muito bem negativa. Então, é muito importante a gente dar uma acompanhada nesse dado aqui. Para quem gosta de operar notícias, operar nesse dado, 11h15 da manhã, horário de Brasília. E quem não opera, não gosta de operar de notícias, sai fora, porque vai dar um movimento bem alto. Logo em seguida, temos aqui PMI excluindo o setor de manufatura nos Estados Unidos. E também os inventários de petróleo.
lembrando que o petróleo aí está numa crise. Temos aí um preço muito baixo de petróleo atualmente. Tem até algumas pessoas comparando com um balde de KFC, que hoje um barril de petróleo vale menos que um balde cheio de KFC, isso nos Estados Unidos. E esse preço vem aí porque tem muita oferta no mercado. Então, isso aqui, esse dado, vai afetar muito, está afetando muito, sempre afetou, mas mais do que nunca está afetando muito. Por quê? Porque as pessoas estão muito apreensivas quanto aos reservatórios de petróleo. Os reservatórios de petróleo, eles vêm aumentando constantemente. E isso está causando muito mais oferta de petróleo no mercado, e isso está fazendo com que o preço dele venha caindo. Não é à toa que ele está rodando aí atualmente na casa dos $30 para menos. Então é algo para a gente ficar muito atento. Além disso, quinta-feira teremos aí dados de inflação do Banco Central da Inglaterra. É algo de se acompanhar. Aqui é muito importante, tem algumas pessoas que não estão dando muita atenção, não estão dando muita importância para esses dois eventos, que é o presidente Draghi, lembrando que ele é o presidente do Banco Central Europeu, seguido de um boletim econômico do Banco Central. Isso aqui vai dar uma movimentada violenta no mercado, porque mais uma vez, o Draghi ele vai vir citar todos esses outros dados aqui da semana, ó. Vendas de varejo lá na Europa é importante, mas não tanto quanto nos Estados Unidos, por exemplo. Vai vir falando sobre dados de PMI, de serviços, de manufatura. Então ele vai vir falando tudo o que passou na semana, todos os dados. Ele vai falar sobre a leitura, o que eles pretendem, o que não pretende fazer. E com a soma de todos esses dados que saíram no decorrer da semana, vai vir seguido desse boletim econômico aqui. E isso vai dar uma movimentada boa. Além disso, seguindo, temos aqui na Inglaterra, teremos aqui a decisão da taxa de juros, seguido do discurso do governador Carney, que lá digamos assim, é o presidente do Banco Central da Inglaterra. E aí teremos um dado importante também na sequência, às 11h30 da manhã, Jobless Claim, Initial Jobless Claim, lembrando que esse dado mostra quantas pessoas solicitaram auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Ele deu uma crescida nas últimas duas divulgações, mas ele ainda assim está abaixo dos 300.000, que é uma faixa boa, considerada boa na leitura desse dado. Então, isso aqui, esse dado, quanto menor vir, melhor é para os Estados Unidos e melhor, consequentemente, para o dólar. E aí aqui na Austrália, à noite, para quem gosta de operar à noite, teremos dado isso na quinta-feira ainda, sobre vendas a varejo. A Austrália sofre bastante com vendas a varejo, é um país que tem uma renda a balança econômica é muito forte, tem uma participação de varejo muito grande, então esse dado aqui é algo que a gente deve acompanhar de perto. Provavelmente vai sair acima do esperado, porque final de ano, referente ao mês de dezembro, final de ano, época festiva, Natal, turista e tudo mais, então vendas de varejo em todos os países normalmente em dezembro tem um crescimento, e isso pode dar uma valorizada no dólar australiano. E aí, sexta-feira, tão esperada sexta-feira que o mercado inteiro está esperando, nem vale a pena ficar preso a outros dados aqui. Esse dado é o dado que vai movimentar o mercado, no Farm Payrolls. Bom, esse dado, uma base histórica, ele vem aí movimentando mais de 120 pontos, 120 pips no mercado quando ele é divulgado, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, um ioiô. E assim, a gente tem uma oportunidade muito boa para operar.
Aqui na descrição do vídeo eu deixei um link sobre como operar nesse dado, como fazer a leitura dele, não é? que eu postei no nosso site, ensinando como operar, como fazer a leitura dele. Mas basicamente é o seguinte: o ponto neutro desse dado são 200k. Acima de 200k significa aí um dado positivo para os Estados Unidos, e abaixo de 200k significa um dado negativo para os Estados Unidos. Lembrando que no Farm Payrolls mede quantas vagas de emprego foram criadas num determinado período, nesse caso aqui janeiro, excluindo o setor agrícola. Então é um dado que movimenta muito o mercado. É possível que esse dado venha ainda abaixo, acredito que venha abaixo de 190k. Por quê? Porque historicamente janeiro e fevereiro é um ano de fortes nevascas nos Estados Unidos. Então o dado sobre Jobless Claim aumenta e o dado sobre No Farm Payrolls, NFP, reduz, porque muitas empresas fecham as portas nessa época, porque é uma época que tem neve por lá, e faz umas camadas de neve de 50 centímetros de altura, algo assim impossível de sair de casa. É um frio monstruoso e as pessoas não saem para trabalhar. Empresas, escritórios normalmente fecham, excluindo, claro, os principais centros comerciais, mas pequenas empresas, empresas familiares fecham as portas nessa época por conta dessas nevascas. E aí a criação de emprego nessa época dá uma queda, uma pequena queda. Então, acredito que isso aqui venha a sair abaixo de 190k. E aí, depois disso, temos aqui dados sobre a taxa de desemprego. Isso aqui é muito importante acompanhar também, porque assim que sai o No Farm Payrolls, NFP, o que sai além desse dado? É divulgado esse dado, NFP, é divulgada a taxa de desemprego no país e também é divulgado o quanto as pessoas estão ganhando por hora lá. É um dado que também é divulgado. As pessoas não dão importância para esse dado, não está constando aqui nesse calendário econômico desse site, mas também é divulgado. Perdão, está aqui, ó. Average Hourly Earnings, ou seja, a média de ganhos por hora. Isso aqui é um dado muito importante também. Muitas vezes NFP vem negativo, mas a taxa de desemprego vem reduzida ou vem inalterada, e aqui a média de ganhos por hora dos trabalhadores aumenta. Isso é bom. Então tem não só a leitura isolada do NFP é bom ser feita, é bom mesclar com esses outros dois dados aqui também, com a taxa de desemprego e com a média de ganhos por hora. Ok? Então, temos isso essa semana para acompanhar. Outros dados aqui temos também. Além disso, também vamos ter os mesmos dados no Canadá. Pode dar uma movimentada boa nas combinações de pares do dólar canadense. E aí, terminamos a semana. Eu, particularmente, sempre quando tem NFP, fico o dia inteiro sem operar, chega no dado, faço um scalpzinho e depois ganhei ou perdi, fico fora do mercado, pego meu final de semana antecipado. E isso é o que eu recomendo para não ficar na tentação do mercado, do grande volume que dá. Então tem que tomar cuidado também. Apesar de ser bom, também pode ser ruim. Então toma cuidado. Então ficamos por aqui nesse vídeo. Mostramos bem o calendário econômico dessa semana. Qualquer dúvida de como fazer a leitura de algum dado, de como operar com algum dado que saia no calendário econômico, é só deixar aqui a sua dúvida no comentário ou entrar em contato conosco pelos nossos meios de contato, seja por e-mail, Skype, WhatsApp, site, que está tudo aqui na nossa descrição desse vídeo. E lembrando que leitura de calendário econômico também é ensinado no nosso treinamento presencial de Forex. Lembrando que temos disponibilidade somente para São Paulo, mas agora para o mês de fevereiro
já estamos com todas as vagas tomadas. Temos aí vagas disponíveis somente a partir de março, até então. Então, entre em contato conosco. Também deixei aqui nos comentários do vídeo um link sobre esse nosso treinamento, todos os detalhes e valores. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Não deixe de dar o seu joinha aqui no vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ficamos por aqui. Curta a nossa página no Facebook também, facebook.com/trendforexbr. Acesse o nosso site, trendforexbr.com. O nosso e-mail, contact@trendforexbr.com. Um abraço e bons trades a todos.